Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e apesar de ter começado a live de hoje com uma citação, de Paulo, da carta de Paulo a Timóteo, o nosso tema de hoje é sobre Judas, Judas é uma pequena carta que é o penúltimo livro da Bíblia, uma pequena carta de um capítulo, 21 versículos, mas que tem uma mensagem muito atual, Então eu vou começar com vocês falando um pouco sobre o gênero literário dessa carta. Judas é uma epístola, Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem o som? Então tá bom. Bom, Judas é uma epístola, então ela tem uma estrutura de carta, Começa ali com falando do remetente da carta, que no caso é Judas, tem o destinatário, tem uma saudação e depois tem o corpo, que é o estilo de carta daquela época. O autor da carta é Judas, irmão de Jesus. A gente sabe que Jesus tinha irmão chamado pelo menos um chamado Judas, nas passagens bíblicas de Mateus 13 e 55 e de Marcos 6 e 3, Mas Judas ele começa a carta se identificando como servo de Cristo e irmão de Tiago, Tiago também é citado como irmão de Jesus nas mesmas passagens. Mas nem Tiago nem Judas, eles começam a carta se identificando, obviamente, como irmão de Jesus. Eles começam se identificando como servos, até porque eles não creram em Jesus enquanto Jesus estava vivo. Eles só creram em Jesus depois, creram que Jesus era o Messias, somente depois da ressurreição. Então, além dessas questões, a gente crê na questão da humildade, que eles não queriam se posicionar como, nós somos irmãos do Messias, Até porque Jesus era Deus, então, eles eram filhos de Maria e José. Com relação a esse posicionamento de Judas em se colocar como irmão de Tiago, os irmãos do Senhor, eles eram conhecidos como líderes da igreja em Jerusalém. Paulo cita esses irmãos do Senhor como pessoas importantes, figuras importantes da igreja primitiva, tanto na carta aos Gálatas como na primeira carta aos Coríntios. Então, por isso que ele se identificou como irmão de Tiago, no sentido de ser parente de uma liderança, vamos dizer assim. Com relação à data da carta, não se sabe exatamente qual foi a data, quando foi escrita, mas acredita-se que foi na segunda metade do primeiro século, então a partir aí do ano 50 depois de Cristo. Ela é uma carta bem parecida com a segunda carta de Pedro, principalmente capítulo 2. Segunda Pedro capítulo 2 é bem parecida, porque o assunto das cartas, tanto essa carta de Pedro, esse capítulo da carta, como Judas, eles abordam o perigo dos falsos mestres. Mas apesar da semelhança entre essas cartas, elas não são cópia uma da outra. Alguns estudiosos acreditam que eles tiveram acesso aos mesmos materiais, no sentido assim, naquela época a Bíblia, o Velho Testamento já estava pronto, já tinha sido fechado, mas os judeus, eles tinham uma cultura muito forte, eles tinham muitas outras literaturas, que as pessoas tinham acesso, para ensinar as pessoas sobre o povo de Deus. Igual hoje a gente tem livros cristãos, a gente tem revistas de escola dominical, naquela época também existiam materiais, começaram a se produzir materiais, Os judeus já tinham, por ser uma cultura mais antiga. Então acredita-se que eles tiveram acesso aos mesmos materiais para escrever as cartas,
mas cada um escreveu com a sua própria visão, com a sua própria inspiração, né, do Espírito Santo. Para quem Judas escreve essa carta, né, já que é uma carta para alguém. Diferente de Paulo, ele não define uma igreja para quem ele vai mandar a carta. Ele manda essa carta aos chamados, amados ou queridos, dependendo da tradução, e aos guardados ou conservados por Jesus Cristo, né? Então ele não identifica os destinatários por uma localização geográfica, né? Por algum local. Mas acredita-se que ele escreveu essa carta principalmente aos cristãos judeus, porque na carta de Judas ele cita bastante o Antigo Testamento e a literatura judaica, ele cita alguns livros apócrifos, né, que não estão na Bíblia, não são chamados livros canônicos, né, mas ele cita 2 livros apócrifos aqui na carta. Então, por isso que se acredita que ele estava se comunicando com os judeus, pelo conhecimento dessa literatura. Desculpa, gente. A gente vai falando e a garganta vai secando. Qual o objetivo, né, da carta, o propósito, o tema central? O objetivo da carta de Judas é alertar a igreja quanto ao perigo da infiltração dos falsos mestres na comunidade dos cristãos, né? E além de avisar do perigo, Judas ele avisa que existem, né, avisa da existência dos falsos mestres, avisa quais são os danos que falsos mestres podem causar numa comunidade cristã, mas avisa também qual vai ser o destino desses falsos mestres. Talvez seja por isso que Judas, né, a carta de Judas não é uma carta tão popular, porque hoje a gente vê muita pregação, muitos ensinos falando de como Deus é bom, de que Deus é amor, Deus é abençoador. E Deus é tudo isso mesmo. Porém, Deus é um Deus justo, né? Ele é um Deus de justiça e haverá condenação para aqueles que deturpam a palavra de Deus. Então, falsos mestres são esses que deturpam a palavra e eles serão condenados. E falar de condenação, confrontar o pecado, né, não é uma palavra popular, não é um assunto muito popular hoje. Mas talvez seja por isso que essa carta é muito importante. Mas assim como Judas, hoje a gente vive numa época de muito relativismo. Tem muita gente querendo deturpar a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus um pouco mais palatável, mais agradável, mudando alguns pontos, às vezes sutis do evangelho, para ganhar almas, para ter mais gente na igreja, né, por interesse próprio. Resumindo, não há nada novo debaixo do sol, como dizem Eclesiastes. Então, assim como a gente vive essa situação hoje, isso já tinha também na época de Judas e até antes de Judas, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o propósito de Judas em escrever essa carta é ajudar a igreja a defender a verdadeira fé contra aqueles que tentam anular a verdade, né? Judas estava preocupado com a possibilidade dos cristãos se afastarem da verdade de Deus por conta dos falsos mestres, né? Todo mundo está sujeito ao engano. E Judas estava preocupado com isso também. Então vamos aqui começar com a leitura da carta, esteja com a Bíblia em mãos. A minha Bíblia, eu vou ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional. Para mim ela é uma versão que ela tá aí bem próxima dos originais e ela tem uma linguagem mais fácil, vamos dizer assim. Ela tem uma linguagem acessível aí também, que para mim facilita muito a compreensão. Às vezes essa questão do estudo bíblico, algumas pessoas comentaram comigo no decorrer da semana que acaba não estudando a Bíblia porque não entende, né? Lê e não entende. Às vezes procurando uma tradução mais fácil vai te ajudar mais. Eu recomendo muito a NVI e a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Mas chega de delongas, né? E vamos para aí a carta ou epístola de Judas. Ele começa então: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai
e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Esse misericórdia, paz e amor sejam multiplicados seria um cumprimento, né? Hoje, na Assembleia, alguns cumprimentam os outros com a paz do Senhor, outros cumprimentam com a graça e paz. E aqui seria mais ou menos um cumprimento, né? Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. O fato dele se identificar como servo de Jesus e irmão de Tiago, a gente já falou um pouco antes na introdução. Então, vamos caminhar aí pro versículo 3. Ele começa: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Ou seja, Judas ele ia falar sobre salvação, que é um assunto central aí no cristianismo. Não existe cristianismo, Jesus, cruz, sem salvação. É um assunto importantíssimo. Porém, ele percebeu a necessidade de escrever sobre outro assunto que naquele momento para aquelas pessoas era mais urgente. Então ele escreveu aí para que batalhassem pela fé. Cadê isso? Senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiável. E é só importante lembrar que ele fala batalhar pela fé e não pela salvação. Nós não precisamos batalhar pela nossa salvação. Nossa salvação já foi compra e paga por Jesus na cruz. Aqui ele fala batalhar pela fé. E essa fé não é o simples ato de crer em Jesus, mas é o conjunto de doutrinas e verdades reveladas por Cristo, por seus apóstolos, pelos profetas. São as doutrinas reveladas na Bíblia que nós cremos, né? Que são a base do cristianismo. Então, assim, para defender, para batalhar pela fé, nós precisamos conhecer essa fé, precisamos conhecer as doutrinas, né? Precisamos estudar a Bíblia, né? E até para a gente viver, colocar a fé em prática, para a gente anunciar para as outras pessoas, então nós precisamos conhecer, né? E a verdade do evangelho em si, na verdade, ela não precisa de defesa. Mas o mundo está cheio de falsos mestres que estão tentando corromper o evangelho, corromper as pessoas com falsos ensinos. Então, quando ele fala batalhar pela fé, a palavra batalhar no original, ela também tem o significado de agonizar pela fé. Então, muitas vezes, quando a gente começa a se posicionar em relação à nossa fé, a gente vai acabar sofrendo ataque. As pessoas vão começar a nos perseguir, não obviamente igual era no Império Romano, né? Nós não seremos crucificados, pelo menos no Brasil, legalmente não seremos crucificados. Mas a gente vai ser cancelado na internet, as pessoas vão comentar, enfim. Vem outro tipo nós somos crucificados de outras formas, né? Mas resumindo, ele fala pra gente batalhar pela fé, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer a palavra para justamente saber argumentar contra as pessoas que deturpam a palavra de Deus. Vamos lá, versículo 4. Ele explica, né? Ele fala que ele ia escrever sobre a salvação, mas decidiu falar sobre a fé. Por quê? Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Quando ele fala aqui em libertinagem é a conduta de pessoas que se entregam sem moderação aos prazeres da carne, sejam eles quais forem, seja ambição por dinheiro, prazeres sexuais, exploração de pessoas, que isso acontece também. Então a libertinagem é isso. Então quando ele fala assim que certos homens se infiltraram e transformaram a graça de Deus na libertinagem, o que ele quer dizer é assim, que Jesus morreu para nos salvar da condenação, né? Para nos salvar do pecado, para nos tirar da escravidão do pecado. E algumas pessoas pegam essas doutrinas e deturpam dizendo que assim, já que Jesus já morreu, já salvou, já nos perdoou, então eu posso viver pecando, eu posso ser entregue aqui, como ele fala,
viver na libertinagem, viver fazendo coisa errada porque Jesus já me perdoou. Só que não é bem assim, né? Quando uma pessoa que aceita Jesus, que realmente recebe Jesus, ela nasceu de novo. Ela recebe o Espírito Santo de Deus na vida e ela nasce de novo. Então ela deixa de ser escravo da libertinagem. Então assim, a graça de Deus, ela nos torna livre do pecado, mas não nos torna livre para pecar. Então é diferente. E por isso que ele fala que assim, essas pessoas que transformaram a graça em libertinagem negam Jesus Cristo. Porque não tem como você fazer as duas coisas. Não tem como você viver em libertinagem e achar que Jesus está com você, né? Então quem vive libertinagem não está com Jesus. Não tem meio termo, né? Resumindo, o povo assim, não, mas eu sou neutro, eu não acredito em nada. Não tem. Ou você é de Deus ou você é do diabo. É simples assim. E não sou eu que estou dizendo. Não é a minha opinião. É a Bíblia que diz isso. Então, assim, esses falsos mestres, né, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Ninguém pega Deus de surpresa, né? Então, por isso que ele fala que eles já estavam sentenciados há muito tempo. Porque Deus já sabia que haveriam esses falsos mestres. E a condenação sentenciada, eles serão condenados. Já estavam condenados há muito tempo. Eles receberão essa condenação. Pode ser que eles não recebam essa condenação aqui nessa vida, mas com certeza não vão para o céu. Né? Isso é claro. Continuando. Só um lembrete assim, a respeito dessa questão dos falsos mestres. O falso mestre ele não vem com aviso de identificação, né? Por isso que Judas escreve e nos alerta, né, para estarmos vigilantes, né? Jesus também nos alertou, eu quero deixar aqui, ele fala assim, Jesus falou assim, os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Então nós precisamos estar vigilantes, precisamos ser prudentes, né? O falso mestre, ele vem usando a Bíblia, ele vem com costumes cristãos, ele vem como uma pessoa que zela pela palavra, que zela pelo bom costume, e nesse zelo ele começa a disseminar falsas doutrinas entre as pessoas, né? E essas pessoas serão condenadas, né? Já foram inclusive condenadas, só estão aguardando aí chegar o grande dia. Versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que... Vou ler o 5, 6 e 7. Embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o grande juízo. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, ou seja, homossexuais, estando sob o castigo do fogo eterno, e elas servem de exemplo. Então ele fala aqui que assim, quem não crê em Jesus, né, vai receber o castigo. Né, vai receber o castigo assim, vai receber a condenação, que não deixa de ser um castigo. Então assim, o povo de Israel, ele foi um povo escolhido por Deus, escolhido a dedo. Deus escolheu Abraão, né, e os seus descendentes, e a partir deles toda a humanidade seria abençoada. Deus, ele resgatou esse povo do Egito de uma terra de escravidão, de uma terra de servidão. E quem leu o Antigo Testamento sabe que quem saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, o resto não entrou na terra prometida. Ou seja, eles morreram no deserto, saíram da terra de servidão para morrer no deserto. Não foram merecedores da terra prometida. Nem os anjos, né? Nem anjos que se rebelaram contra Deus foram poupados. Eles foram condenados, serão condenados. Tem os que já foram, tem os que serão. Porque Satanás não está preso em correntes, né? Mas ele está aí, mas ele já tem o destino dele. O destino dele já está traçado, né? A Bíblia fala sobre isso também no próximo livro, no Apocalipse. E que mais que ele fala? E Sodoma e Gomorra, caso clássico, cidade que recebeu chuva de fogo, né? Então, assim, viver fora da vontade de Deus, principalmente fingindo ser de Deus,
essas pessoas receberão o que lhes é devido. Então, assim, por mais até que assim as pessoas finjam ser de Deus, Deus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas motivações. E Deus não mudou. Deus não muda. E os padrões e princípios de Deus também não mudaram. Então precisamos estar atentos à palavra de Deus, né? Ao que Deus nos diz através da sua palavra. Por isso precisamos conhecer a palavra cada dia mais. Versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores ou sonhadores alucinados, né? A versão Almeida Revista Atualizada fala de sonhadores alucinados. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os corpos celestiais, os seres celestiais. Então, assim, quando ele se refere a sonhadores ou sonhadores alucinados que contaminam o próprio corpo, ele está se referindo a pessoas com falsas revelações, falsos profetas, falsas profecias. A gente sabe que isso existe, né? E isso existe dentro da igreja. Porque não faz o menor sentido, né? Um falso profeta por aí, mas eles aparecem dentro da igreja, né? Então eles vêm com falsas revelações na sua própria cabeça pervertida. Então, assim, todo mundo conhece, já ouviu falar de um caso de falsa revelação. De novo, precisamos tomar cuidado com isso. Você recebeu uma revelação, uma profecia, alguém disse que teve uma visão, uma coisa assim. Isso bate com a Bíblia, né? Porque, por exemplo, se você tá casado e vem uma pessoa e fala, eu profetizo que vocês vão se divorciar, gente, divórcio não é Bíblia. É claro que, assim, tem os casos que a Bíblia fala e libera, vamos dizer assim, o divórcio, porque na verdade por conta da dureza do coração e tudo mais, mas a Bíblia Deus nunca se posicionou a favor do divórcio. Tipo, façam isso que tá tudo bem. Não. Então, se alguém vem com uma profecia que não está na Bíblia, é uma falsa profecia. Porque tudo que Deus tinha para revelar já está na Bíblia. O resto é no máximo um complemento e ainda assim temos que analisar, né? Baseado na Bíblia. Então a gente precisa eu vejo assim muitas pessoas quando estão diante de uma decisão, precisam tomar uma decisão importante. O que eu acho interessante é isso. A pessoa quando decide gastar dinheiro à toa, né, administrar mal o dinheiro, comprar coisas para o próprio prazer ao invés de economizar para garantir o bem-estar financeiro da família, isso aí ninguém pede direção de Deus, não. Mas nas decisões mais importantes, maiores, isso as pessoas buscam direção de Deus. E tem pessoas que ainda buscam profetas. Eu vou na igreja X para ver se fulano ou fulana me revela alguma coisa. Gente, vamos parar para pensar. Não tô dizendo que Deus não revela, não é isso. Mas é a gente fazer uma autoanálise, uma análise do nosso próprio coração, da nossa própria motivação. Muitas vezes quando a gente procura um profeta para revelar alguma coisa pra gente, é porque a gente não quer, porque a gente é preguiçoso e não quer lidar com as consequências das nossas próprias decisões, né? A gente quer buscar porque, assim, supostamente, se Deus mandou, vai dar tudo certo, vai ser só alegria. Só que, gente, mesmo fazendo a vontade de Deus, a vida não é só alegria. Tá lá Paulo, em Atos capítulo 16, acho que até um pouquinho antes, não lembro direito assim, mas vocês vão lembrar da passagem. Paulo, ele estava com um pensamento de pregar na Ásia, mas ele foi impelido pelo Espírito Santo. E ele acabou tendo até uma visão de um homem macedônico, e ele foi para a Macedônia, que no caso foi a cidade de Filipos. Então, assim, ele foi impelido pelo Espírito, ele foi direcionado pelo Espírito Santo a ir pregar em Filipos. Chegando lá, ele foi açoitado, ele foi preso, foi humilhado. E é muito fácil a gente pensar assim, isso aqui não deve ser da vontade de Deus. Porque se fosse da vontade de Deus, ia ser tudo lindo, ia ser um mar de flor, um mar de rosas, ia ser maravilhoso. E não. Era da vontade de Deus que Paulo pregasse na cidade de Filipos, mas que ele sofresse também com isso. Então, por isso que eu falo, muitas vezes a nossa motivação em procurar um profeta, procurar uma revelação aí para tomar uma decisão, não é porque a gente quer a vontade de Deus, é porque a gente quer viver no conforto. E Judas fala lá no versículo 3 que a gente deve batalhar, deve agonizar pela fé.
Então, quando a gente pensa nesse sentido, a gente está, evitando o trabalho, indo pela lei do menor esforço, que é normal do ser humano, mas a gente tem que pensar nisso, tem que refletir um pouco sobre as nossas motivações. Continuando, versículo 9, esse é ótimo, né? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então, assim, da onde Judas tirou essa informação, dessa disputa de Miguel contra o diabo? A morte de Moisés está registrada em Deuteronômio 34, na qual Deus encerra a vida de Moisés e sepulta ele num lugar onde ninguém sabe até hoje. Acredita-se que ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, porque senão o povo ia idolatrar o corpo dele, o túmulo, fazer daquilo templo, amuleto da sorte, enfim. O povo era idólatra, né? Mas essa informação não está na Bíblia, porque está num livro de literatura judaica, no livro apócrifo chamado Assunção de Moisés. Então vocês podem, dá até para achar esse livro aí gratuitamente na internet, é pequenininho. E ele fala dessa disputa de Satanás. Aparentemente Satanás queria o corpo de Moisés porque ele era o assassino, ele matou um egípcio, ele era um pecador, não sei o quê, e queria, obviamente, para fins pecaminosos. E Miguel disputou com ele pelo corpo de Satanás. Mas apesar dessa história mirabolante, o foco aqui, quando ele coloca assim, contudo, nem o Miguel, nem o arcanjo Miguel, que disputando com Satanás pelo corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra Satanás, mas disse: o Senhor o repreenda. Ele quis dizer que assim, o Miguel, ele, enquanto arcanjo, ele é um arcanjo importante. Além de Gabriel, Miguel é o único, no caso do Miguel é anjo, Gabriel é anjo, Miguel é arcanjo. Eles são os únicos seres celestiais que têm um nome na Bíblia, né? Miguel é falado um pouco também sobre ele no livro de Daniel, como defensor de Israel. Ele aparece também no Apocalipse, lutando contra o dragão, enfim, ele é uma figura importante. Mas aqui no versículo, o que Judas quer dizer contando essa história é que nem mesmo o arcanjo Miguel, um anjo importante, um anjo poderoso, um anjo talvez aí assim, alta patente, alto escalão, nem ele ousou fazer a acusação injuriosa, nem ele ousou assim debochar até de uma certa forma, ou diminuir, né, Satanás de alguma forma, mesmo Satanás sendo quem ele é. Mesmo assim, mesmo com toda a autoridade e poder, o Miguel se submeteu a Deus e disse: o Senhor o repreenda. Não sou eu que vou te repreender, não sou eu. Ele se posicionou ali na questão da disputa, porém, quem repreende, ele deixou para que Deus repreenda Satanás, né? E aí o que ele quer dizer ele quer dizer com isso, que até a gente vai destrinchar um pouco nos próximos versículos, é que os falsos mestres, eles não têm noção que eles não dessa falta de submissão. Então, se o arcanjo Miguel, um ser celestial, se submeteu a Deus, né, por que os falsos mestres não fazem isso? Né? Então, vocês veem como os falsos mestres são perturbados. Então, que a gente siga o exemplo do arcanjo Miguel aí em submissão a Deus, né? Então, ele sendo maior que nós em poder e autoridade, ele não insultou Satanás. Ele deixou que Deus os repreendesse. E os falsos mestres são piores, porque não tem respeito pelas autoridades, muito menos pela autoridade de Deus, né? Seguindo, versículo 10. Todavia, estes tais, né, no caso os falsos mestres, difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Então, assim, falsos mestres difamam tudo que não entendem. Por quê? Porque eles não têm um entendimento verdadeiro do mundo espiritual, né? Eles não têm essa consciência, não acreditam de fato no mundo espiritual, né? Então, assim, uma pessoa ela pode ir para a igreja, participar dos grupos, adolescente, mocidade, cantar, pode pregar mensagens verdadeiramente bíblicas e não ser convertidas. Fazem isso por instinto, né? Por um instinto religioso. Mas, até nisso, eles se corrompem. Porque o discurso desses falsos mestres, desse povo libertino,
é que eles sempre, vocês já repararam que essas pessoas que não têm Deus, elas se colocam sempre numa posição de Deus, numa posição superior, né? E até nisso eles se corrompem. Porque, por exemplo, até a questão vamos dar um exemplo aqui da liberdade sexual. Muitas pessoas defendem, muitas pessoas que não estão na igreja, muitos até saíram da igreja, enfim. O ponto aqui não é quem saiu da igreja, mas a questão da liberdade sexual, muitas pessoas defendem que assim, podemos nos relacionar sexualmente com quem a gente quer. Esse negócio que a Bíblia fala aí que a relação sexual é só dentro do casamento, heterossexual e monogâmico, isso aí é coisa antiquada. O negócio é você se relacionar sexualmente com quem você tiver vontade, com homem, com mulher, com animal, com coisas, enfim. Só que eu não conheço uma pessoa que leva uma vida desse jeito que se sente plenamente alegre, que tem uma alegria plena, que se sente bem com essa decisão. Então é nesse sentido que ele fala que assim, até nisso, até no que eles acham que entende, que na verdade não entende, eles se corrompem, porque eles não vivem como... Porque assim, hoje, pensando nos tempos de hoje, a gente vive uma geração com mais liberdade, com a maior liberdade já vista. Há 30, 40 anos atrás, morar junto, por exemplo, era um absurdo morar junto sem casar. Hoje é normal. Todas as pessoas saem, moram juntos, vê se dá certo, se não dá, pega e sai fora. Então, assim, é a geração que tem mais liberdade de fazer o que quiser, de levar uma vida libertina, sem julgamento da sociedade. Porém, também nunca houve uma geração mais doente emocionalmente como a nossa. Nunca houve uma geração mais depressiva, mais ansiosa, mais suicida, né? Então, assim, conhecer as doutrinas bíblicas e viver as verdades bíblicas, isso nos dá liberdade, nos dá paz de espírito, uma paz que excede todo entendimento, como já diz Paulo. Então, assim, viver de maneira libertina, até nisso eles se corrompem, porque eles não são verdadeiramente felizes. Eles fingem que são, dizem que são, mas não são. No versículo 11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destituídos na rebelião de Corá. Então aqui ele cita 3 figuras do Antigo Testamento, que é Caim, Balaão e Corá, né? Caim, figura famosa, né? O primeiro assassino da história, dispensa comentários. Balaão, um profeta que está registrado em Números, foi a jumenta, o episódio mais famoso dele é a jumenta dele falando com ele, né? Mas ele profetizava por dinheiro, ele meio que vendia o ministério dele, ele tinha uma vida gananciosa. E Corá era um levita que não concordava, que se rebelou contra a liderança de Moisés e de Arão, né? Então ele fala isso, né? Ai deles que seguiram o caminho de Caim, Balaão e Corá. Hoje na igreja a gente não tem essas pessoas? Quando eu digo na igreja no geral, não é numa igreja específica, né? Igrejas por aí de pessoas que profetizam, que pregam por dinheiro, que, né, vão contra as lideranças. Deus instituiu a liderança da igreja, mas sempre tem aqueles que não concordam, que vão pra cima, que dividem a igreja. A gente vai chegar nessa parte da divisão, né? Então, assim, para deixar claro, Judas acabou aqui trazendo esses exemplos do Antigo Testamento, por isso que a gente fala que é uma carta direcionada a pessoas que conheciam o Antigo Testamento. No versículo 12, isso é bom. Esses homens, né, no caso, os falsos mestres, eles são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. Essas festas de fraternidade que ele fala aqui, possivelmente eram as reuniões de Santa Ceia, né? Que antigamente os cristãos primitivos não tinham uma igreja como a gente tem hoje. Então eles se reuniam nas casas e faziam festas. Alguns ainda comemoravam festas judaicas também, né? Então eram festas exclusivas para cristãos, possivelmente Santa Ceia nas casas, né? Então, assim, eles pareciam famílias, eles chegavam comendo, né, mas de maneira desonrosa, que a Bíblia fala, né, no texto da Santa Ceia, lá em 1 Coríntios 11,
23 em diante, né? Do que come e bebe indignamente, não será digno, né? Então, ele fala aqui, esses homens, eu queria falar com vocês das características que ele fala aqui nos versículos 12 e 13. Ele fala que os falsos mestres são como rochas submersas. Rochas submersas são rochas que estão submersas na água, geralmente, e que quando uma pessoa está num barco, ela não consegue ver a rocha, ou vê só um pedacinho, porque tipo, tem todo o mar e tem só um pedacinho assim da rocha, né? Só um pedacinho, a pessoa acha que deve ser uma pedrinha. E joga o barco por cima e no final era uma pedra gigante, tipo o iceberg do Titanic, que afundou o navio. Então, rochas submersas são pessoas que podem afundar a vida dos cristãos. Então, ali parecem inofensivas, mas elas podem afundar as pessoas, por isso que elas são perigosas. Outra característica, nuvens sem água impelidas pelo vento. Sabe quando a gente às vezes vê uma nuvem no céu, acha que vai vir chuva, e daqui a pouco bateu um vento, a nuvem foi embora? É tipo isso. Então são pessoas que parece que prometem que tem algo, parece que tem algo a mais, mas bateu um vento e foi embora. Então é tipo gente que fica mudando de igreja também toda hora. Chega num lugar, não, porque Deus me trouxe aqui, porque eu vou fazer acontecer. Daqui a pouco a pessoa mudou de igreja, a pessoa passa por 1000 igrejas. Nuvens sem água impelidas pelo vento. Depois ele fala assim de árvores de outono, ou árvores na estação plena dos frutos, mas que são sem frutos, duplamente morta ou 2 vezes morta, e arrancadas pela raiz, né, ou sem raízes. Então, tem uma passagem também nos evangelhos que Jesus fala isso, né, pelo fruto se conhece a árvore. Então, se a árvore tá lá e não tem fruto, alerta de falso mestre, né, o falso cristão no geral. Depois, outra característica que ele fala é que essas pessoas são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos ou espumando suas sujidades, dependendo da tradução que você usa. E, por exemplo, as ondas, né? Quando você vai numa praia, a água vai e vem, vai e vem. Muitas vezes quando a água vem na areia e volta pro mar, ela deixa a sujeira. Então isso também é um comportamento dos falsos mestres, né? Vem uma onda, a gente olha, uma onda, que bom, que bonito, mas quando a pessoa vai embora, né, só fica ali o rastro da destruição, né, que é isso que são as sujidades ou os atos vergonhosos. São estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as densas trevas, né? Então são estrelas que não têm luz própria, que ficam vagando pelo universo, que na verdade ele está querendo dizer que assim, as aparências enganam, né? Então os falsos mestres, eles não vêm com cara de falso mestre, né? Então por isso que a gente precisa estar firmado na fé genuína, firmados na sã doutrina, conhecer a sã doutrina e lutarmos em favor do evangelho, né? Para que a gente possa estar seguro e não cair na conversa de falsos mestres, de profetas, né? De enganadores. Continuando, ele fala aqui nos versículos 14 e 15, ele fala assim: Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Essa profecia de Enoque também não está na Bíblia, não está em Gênesis, né? Está lá na genealogia de Adão, né? Onde está Enoque, que foi arrebatado, né? Mas essa profecia não está na Bíblia, porque também Judas tirou de um livro apócrifo, o livro de 1º Enoque. Por isso também que a gente fala que essa carta foi direcionada a judeus por conta desse material de livros apócrifos, né? Então vamos lá. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles, dos falsos mestres. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos para julgar todos, convencer todos os ímpios a respeito de todos os seus atos de impiedade que cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então pegaram um triozinho, né, a respeito, convencer todos os ímpios dos seus atos de impiedade que cometeram impiamente. No caso dessa profecia, né,
de novo, ele fala aqui a respeito do juízo, né? Que o Senhor virá com seus milhares de santos para julgar a todos. Então, haverá julgamento. E desde o início do mundo, desde quando Enoque estava aí, o sétimo, depois de Adão, já sabia disso. Em Mateus 25:31, Jesus fala, né, que ele virá com seus milhares de santos. Então, ele vai julgar e convencer todos os ímpios dos seus atos de impiedade, né, que cometeram impiamente. Então, assim, vai chegar o dia que essas pessoas ímpias, pessoas que hoje não acreditam em Jesus, elas vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Haverá o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo disse isso em Filipenses. E nesse dia eles vão reconhecer isso no céu, na terra e debaixo da terra. Então, todos, 100% no mundo, vai reconhecer que Cristo é o Senhor. Mesmo quem não acredita, mesmo que diz que acredita, mas vive como se não acreditasse, como se Deus não existisse, haverá o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Continuando, versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a própria sorte. Ele fala aqui mais características dessas pessoas ímpias, desses falsos mestres. Então, são pessoas que vivem se queixando ou resmungando, né? Eles são murmuradores. Eles vivem descontentes ou queixosos com a sua própria sorte, né? São eternos e insatisfeitos. Eles seguem seus próprios desejos impuros, ou, dependendo da tradução, andam segundo suas concupiscências. E são pessoas cheias de si, cuja boca diz coisas muito arrogantes. E admiram ou adulam outros por interesse. Então, assim, esse é um tapa na nossa cara pra gente repensar a nossa postura, né? Eu vejo pessoas que às vezes ficam reclamando, né? Aqui, como ele disse, são queixosos, insatisfeitos com a própria sorte. Pra mim a vida é muito mais difícil, e não sei o quê. Gente, pra todo mundo a vida é difícil. Eu acho que a gente criou conceitos, né, de vida fácil. Eu vejo muito isso, assim, às vezes alguma pessoa que não tá mais na igreja, que vive como se, não é que deixou de acreditar em Deus, mas que vive como se Deus não fosse o Senhor da vida dela, vive como ela própria o Senhor da própria, ela mesma é o seu próprio Senhor, vamos dizer assim, né? Aí você pergunta, como é que tá fulano? Fulano tá bem financeiramente, tem um bom emprego, tem casa própria, tem tantos bens materiais. Gente, bens materiais não é sinônimo de salvação. Não é sinônimo de prosperidade espiritual. Então, precisamos parar de nos queixar da própria sorte, principalmente nos queixar de dificuldades, por exemplo, financeiras, que muitas vezes até... acho que é Lamentações, eu vi essa semana, Lamentações 3:39, fala do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, né? Então, muitas vezes a gente se queixa das próprias coisas erradas que a gente faz, né? Então, que deixemos de ser queixosos, porque isso é uma característica dos falsos mestres, né? Outra característica que ele fala aqui, que é mais fácil da gente se atentar, é que são pessoas cheias de si, cuja boca diz coisas muito arrogantes e adulam os outros por interesse. Então, há muito disso nas igrejas no Brasil. Indo para o versículo, né, 17, 18 e 19, na minha Bíblia, na NVI, ele tem um título que coloca assim, que ele está assim, um chamado à perseverança. E ele fala assim: todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos já falaram, Paulo já falou isso, Pedro falou isso, né? Jesus falou isso, né? Que nos últimos dias haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Por isso que eu comecei a live com aquela citação de 2 Timóteo. É uma citação parecida e 2 Pedro, acho que 3:3 ou 2:3, não lembro. Acho que é 2:3, 2 Pedro 2:3, fala a respeito disso, né? Então, assim, como identificar aí um falso mestre?
Eles serão zombadores ou escarnecedores, né? Que seguirão seus próprios desejos. São pessoas, quando eu digo escarnecedores, não é necessariamente que eles vão escarnecer. Tem as pessoas que escarnecem da palavra de Deus, mas publicamente. Mas tem pessoas que escarnecem e a gente não vê. São aqueles que... Por isso que é falso mestre, né? Ele parece bom por fora, mas na verdade ele tá fazendo isso para benefício próprio, né? Olha isso, na NVT tem esse versículo, ele fala assim: nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito de vida é satisfazer seus desejos perversos, né? Esses não têm o Espírito, então esses não são cristãos de verdade. Eles podem dizer que são, podem até agir externamente, né, para nos enganar que são cristãos, mas não são. Então, assim, as palavras dos falsos mestres são palavras aduladoras. Então, não são palavras, geralmente as palavras, não só em pregações, mas até em aconselhamento e tudo mais, não serão palavras que vão te confrontar, né? Ele vai falar exatamente o que você quer ouvir, o que vai te deixar confortável. Ele não vai confrontar o seu pecado, ele não vai te convocar ao arrependimento, eles não pregam arrependimento, não pregam pecado, não vai falar do inferno, da condenação, do juízo, né? E eles fazem isso para manter as igrejas cheias, porque o povo gosta de prosperidade. E se ele é um líder, algum tipo de pastor, ele vai manter essa palavra agradável para todo mundo, porque todo mundo vai continuar na igreja, todo mundo vai contribuir, e a partir disso ele se sustenta, né? Ele vive às custas dessas pessoas, a partir da exploração. Então eles assumem uma postura de cristãos por fora, ganhando simpatia, respeito, confiança de muitos, mas na verdade eles são ímpios. E quando eu digo não só pastores, mas até pessoas que não são pastores, que chegam na igreja, que falam, que pregam e tudo mais, mas que a vida mesmo não condiz com a palavra de Deus, né? E aí, como a gente deve enfrentar, então, essas falsas doutrinas, né? Porque eles causam divisões na igreja, né? Sempre que você ouvir alguém na igreja que vai te colocar contra o outro, mesmo que seja verdade, quem tá te falando é um causador de divisão, é um falso mestre, pelo menos naquele momento. Pode ter redenção para ele? Claro que pode, eu não sou Jesus, mas presta atenção muito nisso. Eu falo porque nós enquanto seres humanos, a gente tem uma necessidade de estar por cima, né? De não ter o nosso ego ferido. Então, quando alguém vem e fala alguma coisa que te fere, que diminui a sua capacidade, porque você não sabe das coisas, você não entende, você não vai chegar lá, isso muitas vezes fere a gente, né? E é aí que tá o ser cristão, do negar a nós mesmos, né? Pegar a minha cruz e seguir a Jesus. Então eu não tenho que ficar tirando satisfação, né? Não tenho que criar divisão na igreja, até porque Jesus fala assim: se eu não posso oferecer uma oferta a Deus se eu tiver algo contra o meu irmão. Se a comunhão não estiver intacta, não adianta eu querer adorar a Deus. Vai ser adoração só da boca para fora. Se eu não me engano, Isaías profetizou sobre isso, né? Não adianta o povo vir com jejum, vir com sacrifícios, vir com um monte de coisa, se tudo isso é só da boca para fora. Então precisamos estar atentos, porque se eu ouvir uma palavra que me apartou de alguém, que me tirou da comunhão com alguém, é uma palavra antibíblica, é uma palavra de falso mestre, né? Então não seja você enganado por um falso ensino. Por mais até que assim, mas a pessoa falou mal de mim de verdade, a pessoa que me contou isso não tá mentindo. Não importa. Não importa. Ela te contou isso para causar divisão. O objetivo no coração dela não era contar a verdade, era causar divisão. E essas pessoas não têm o Espírito de Deus na vida delas. E não sou eu que estou dizendo. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Tá na Bíblia, não é a minha opinião, certo? Continuando, os versículos, vamos ver.
Só lembrando aqui a respeito disso, né, dessa questão deles não serem cristãos, essa luta que a gente tem em relação aos falsos mestres, a negar o nosso próprio eu, tudo isso são lutas de ordem espiritual, né? É uma luta travada no reino espiritual das nossas vidas. E Paulo fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então, por isso que ele fala aqui nessa questão de batalhar pela fé, de se posicionar pela fé, não é arrumando briga com as pessoas, né? É se posicionar em relação ao evangelho, né? Então, assim, quanto mais a gente se lembrar dessa realidade, desse mundo invisível que a gente tem, né? Aqui ao nosso redor, o mundo espiritual, mais vigilantes a gente deve estar, né? Porque quanto mais estivermos inclinados, né, para o mundo secular, menos a gente vai considerar essas realidades espirituais. Então, por isso a gente precisa vigiar. E quando eu digo vigiar, no sentido bíblico, né, estar vigilante biblicamente, isso requer que os nossos olhos estejam abertos para essas realidades espirituais, né, e que tal conhecimento, saber dessa realidade espiritual, determine as minhas ações, né, para que eu possa reagir adequadamente aos ataques satânicos contra a fé que foi dada para os santos, né, uma vez por todas, como está lá no versículo 3. Então, estar vigilante é estar consciente de que a minha luta, de que existe uma guerra espiritual e de que a minha luta não é contra o meu próximo, contra pessoas, contra seres humanos, né? É contra principados e potestades. Seguindo para os versículos 20 e 21, ele fala assim: edifiquem-se, pois. Depois ele fala assim dessa questão do perigo, da condenação dos falsos mestres e tudo mais, nessa parte aqui do versículo 20, dos versículos, né, 20, 21, ele fala assim, como que nós devemos lidar, qual a nossa postura diante de todo esse problema, né, com os falsos mestres, tudo que eles podem causar, de nos naufragar cristãos como rochas submersas, né? Como que a gente luta contra eles? Como que a gente vence isso? Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, ele fala assim, edifiquem-se na santíssima fé. Edificar quer dizer crescer. Crescer na fé, conhecer cada vez mais os princípios e as doutrinas da nossa fé, né, para que a gente possa argumentar e se posicionar. Orando no Espírito Santo, então precisamos cultivar uma vida de oração, né? Precisamos reter a palavra de Deus e cultivar uma vida de oração e mantendo-se, ou conservando-se, ou guardando-se no amor de Deus. Então, para a gente se manter no amor de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E como conhecemos a Deus? Seguindo os dois anteriores. Orando no Espírito e edificando na fé santíssima. Conhecendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no nosso coração, né? E estando fundamentados na palavra de Deus. É isso que ele quer nos dizer. E aí, para que a gente possa aguardar, né, na misericórdia do Senhor, até que Ele nos leve à vida eterna. Continuando, chegando na reta final, gente. Versículos 22 e 23, ele fala assim, vou ler para vocês. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros, ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então ele fala assim, tenham compaixão, ou apiedai-vos, compadecei-vos, né, daqueles que duvidam ou vacilam na fé. Salvem, como é que ele fala aqui? Salvando-os do fogo, né? Salvem, arrebatando-os do fogo. Eu gostei da tradução, tem uma tradução que chama Nova Bíblia Viva. Nesse versículo ela fala isso, né, de termos compaixão, apiedai-vos do que duvidam, mas a outros, ajudem-os a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles,
mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados deles. Então, na nova Bíblia Viva, ela explica um pouco melhor. Eu achei que ficou mais claro. Então, assim, gente, ter misericórdia dessas pessoas que duvidam, que vacilam na fé, mas jamais compactuar com o pecado, né? Então, o crente verdadeiro, ele se compadece dos que estão em dúvidas. Porque, como eu falei, o falso mestre, ele não vem com aviso, com a placa de falso mestre, né? Ele vem para enganar. E muitos são enganados. E nós, enquanto cristãos verdadeiros, pessoas que têm o Espírito de Deus, devemos nos compadecer dessas pessoas, né? Então, assim, o falso mestre, ele é habilidoso, ele não engana com conversinha fiada, ele é habilidoso, né? E nem sempre a gente percebe até essa questão do falso mestre logo de cara, né? Como eu falei, não vem com aviso. Muitas vezes essa percepção que a gente tem que certas pessoas são falsos mestres, são falsos profetas, isso vem a longo prazo. Por exemplo, assim como o corpo fica doente, o espírito também fica doente, né? O espírito também adoece. O problema é que é muito mais fácil a gente identificar algo errado com o nosso corpo. Tem um problema no estômago, um problema de rim, um problema no pulmão e por aí vai, né? Agora, quando é muito mais difícil identificar um problema no culto, por exemplo. Muitas vezes os falsos mestres usam de artimanhas emocionais, então é muito difícil a gente perceber que há um problema no culto, né? Então esses falsos mestres, eles são meio que assim, como um vírus. Vírus, ninguém vê vírus no ar chegando. É como um vírus, ele chega silencioso, ninguém viu, ele se instala, nem sempre ele te deixa doente na hora, muitas vezes demora um pouco. E quando ele vem, quando a doença vem para tratar, é muito difícil, né? Então, quando a gente percebe que tem um vírus, muitas vezes o estrago já foi feito, né? Então, assim, os cristãos que ignoram essas artimanhas de Satanás, eles estão seguindo um mau caminho, né? Eles não vão para frente, eles vão também se perder, né? Então, assim, o nosso propósito, né, como cristãos, é alertar essas pessoas que existem falsos mestres, né? Então a gente tem que cuidar deles, mas principalmente cuidar de nós mesmos para que a gente não caia também nos mesmos erros. Por exemplo, assim, uma pessoa que era viciada em drogas e foi liberta desse vício, graças a Jesus. Imagina que essa pessoa vai resolver evangelizar na Cracolândia. Uma pessoa que já tem um vício, já tem uma tendência, ir na Cracolândia dá certo? Pode dar, gente, claro que pode dar. Mas você concorda que é da brecha? Porque na Cracolândia, em São Paulo, aqui tem a Cracolândia, as pessoas têm fácil acesso a drogas, às vezes a pessoa, não vou nem dizer o traficante, mas às vezes a pessoa tá ali usando, divide com você e tal, e se você já tem uma tendência por aquilo, não é prudente fazer certas coisas. Então, por isso que ele fala que a gente tem que mostrar misericórdia, mas com temor, pra gente não achar que nós somos super-humanos, super-homens, super-mulheres, que a gente não é vulnerável, porque nós somos fracos, nós somos vulneráveis, somos passíveis de erro, e a gente só não vai errar quando a gente for glorificado. Enquanto isso, precisamos lidar com essas coisas com temor, com seriedade, odiando até a roupa contaminada. Ou seja, como eu falei, a gente tem que odiar o pecado e não as pessoas. E ter muito cuidado para não se contaminar, inclusive até com as roupas, né? Paulo fala em Gálatas 6:1 e 1 Coríntios 10:12 sobre o perigo, né? Da gente não cair em tentação, porque vai querer ajudar o outro e a gente não tá tão preparado assim. Então precisamos ser prudentes, né? E apesar então aqui nesse momento, apesar de Judas ter condenado os falsos mestres, ele recomenda uma atitude de compaixão para com aqueles que têm dúvidas a respeito da mensagem, né? Então a gente deve pedir diretamente para o Senhor Jesus que Ele nos proteja contra essas artimanhas, né? Devemos pedir que Ele nos dê discernimento para olhar espiritualmente, a gente não perder nossa perspectiva e cair no engano, né? E ajudar as pessoas que estão no engano.
Então, assim, na questão da evangelização, que ele fala que tenham compaixão daqueles arrebatando-os do fogo, a gente pode entender isso como não só ajudar pessoas cristãs que estão indo no caminho dos falsos mestres, mas até como pessoas cristãs que estão perdidas, né? Que, assim, a condenação já está garantida. A evangelização, ela é um ato justamente ela é um ato de misericórdia. Ele fala que tenha compaixão. A evangelização é um ato de misericórdia, porque se eu sei que vai ter uma condenação eterna e eu guardo isso só pra mim, eu tô sendo egoísta. Eu preciso falar de Jesus para as outras pessoas. E quando eu falo isso, gente, não é que a gente vai ter que ser aquela pessoa chatona que só fala disso em momentos, às vezes, inapropriados. Mas é a gente ter consciência de qual é o meu chamado, qual é o meu objetivo aqui. É falar de Jesus para as outras pessoas, né? Quando ele fala aqui das pessoas que caem nesses ensinos, né, nesses falsos ensinos, é algo que a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes, né, nesses ensinos de prosperidade, a gente vai com a cabeça errada, né, acaba caindo em falsos ensinos, porque nós devemos ser bênção e não viver atrás de bênção, né, de querer bênção para mim. Nós devemos ser uma bênção. Deus falou isso para Abraão, né? Se tu uma bênção, a sua família, a sua descendência vai abençoar toda a humanidade. Então nós devemos ser bênção, não ficar só correndo atrás. Então hoje, nós, como sociedade no geral, não só até cristãos mesmos que podem ser enganados, a gente se tornou consumidores religiosos. Então a nossa responsabilidade diminuiu na mesma proporção que cresce a nossa expectativa em relação ao que esperamos dos outros. Então a gente, assim, não quer mais ter responsabilidade, a gente não quer se posicionar, a gente não quer agonizar pela fé, como Judas nos orienta. A gente cria uma expectativa em relação às outras pessoas, que as outras pessoas devem nos servir. A gente usa a igreja, a família, a sociedade para alimentar as nossas ambições mais mesquinhas. Então a gente não tem sido, muitas vezes, agente de transformação, mas espectadores ingratos e exigentes. Então nós devemos, ao invés de promover prosperidade social, a gente tem se transformado em parasitas, né? Sugando mais e mais as pessoas, querendo só o melhor pra gente e não pros outros. Quando a gente deveria ter um compromisso com as pessoas, né? Então a gente deve parar de ser sanguessuga, parar de querer viver na zona de conforto da vida e, de fato, agonizar pela fé, se posicionar, custe o que custar. Isso que a gente vive num país que a gente não é morto, pelo menos pela lei, por falar de Jesus. Eu tô aqui falando, então precisamos sair dessa zona de conforto, parar de usar, de assumir uma responsabilidade, gente. Responsabilidade é pesado, é puxado, é cansativo, mas é sobre isso que Judas nos chama, né, para assumir essa responsabilidade. E indo para a reta final, esses últimos versículos, algumas bíblias têm como título doxologia. Doxologia é uma glorificação, é um hino de louvor à grandeza e à majestade de Deus, né? Então ele fala que esse hino de louvor, dar a Deus a honra e glória, ele começa: aquele que é poderoso para impedi-los de cair, ou para vos guardar de tropeçar, para guardar de tropeços, ou para nos proteger de maneira geral, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ou seja, nós somos pecadores, somos tudo errado, mas porque Jesus morreu por nós, para nos salvar da condenação, a igreja será apresentada sem mácula, né? Será apresentada diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. E o último versículo, que foi o que eu postei aqui no Store, que é um versículo que eu gosto muito e que eu quero ler, apesar de eu ter usado a Bíblia NVI, esse versículo eu gosto dele na versão da Almeida, né? Então, assim, só finalizando esse versículo 24, que ele fala da questão de sermos apresentados imaculados, eu por mim mesma não consigo me guardar, né, imaculada. Então
Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, enquanto Jesus não voltar, nós estamos sujeitos a cair. Então, só através do sacrifício de Jesus que nós seremos apresentados sem máculas para desfrutar, né, da glória eterna que virá. E para a gente finalizar, aquele hino de louvor, glorificação ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Acabou. Gente, eu espero que esse estudo tenha ajudado vocês na identificação aí dos falsos mestres, a refletir o nosso posicionamento diante das pessoas, né? Que o objetivo da carta é esse também, né? Não é simplesmente só avisar a respeito dos falsos mestres, né? Eles estão distorcendo a palavra de Deus, mas que a gente também tem essa consciência de que precisamos nos posicionar, precisamos batalhar pela fé, precisamos conhecer a nossa fé para poder batalhar, precisamos estudar a Bíblia, né? Porque esses falsos mestres, a gente não deve negligenciar o cuidado com as doutrinas, né? Aqui nessa carta de Judas, a gente consegue achar várias doutrinas aqui. Acha a cristologia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, bibliologia, que fala aqui da Bíblia, da inerrância da Bíblia, como ele cita aqui a questão do Antigo Testamento, fala de soteriologia, que é a doutrina da salvação, fala da antropologia e hermatiologia, que é a doutrina do homem e do ser pecaminoso, né, do pecado do homem, fala de eclesiologia, que é a doutrina da igreja, de como devemos cuidar e governar a igreja, né, cuidar uns dos outros. Fala de missiologia, que é a doutrina na qual nós devemos proclamar a salvação, e fala de escatologia, né, que haverá o fim de tudo isso, haverá um juízo final. Então, assim, a gente não pode negligenciar o cuidado com essas doutrinas, né? Essas doutrinas, elas são fundamentais, elas são a base da nossa fé, né? E essa fé que uma vez foi dada aos santos, né, através da revelação de Jesus, através da revelação de Deus na Bíblia, né, da sua palavra na Bíblia, ela ainda é a verdade, né? Então a Bíblia normalmente é o alvo dos falsos mestres, né? As doutrinas no geral que estão reveladas na Bíblia, tudo isso é alvo dos falsos mestres, né? Hoje a gente já ouviu pastores falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que já ouvi pastores falando que apacentam a si mesmos, estão preocupados só consigo mesmo, falando de que a Bíblia foi escrita há muito tempo, hoje a sociedade mudou, hoje né, as coisas estão tão diferentes. E é tão errado isso, porque hoje as coisas não estão tão diferentes. Podemos ter tecnologias diferentes, sim, avanço da medicina, da ciência e tudo mais, mas o mundo não está diferente. Os mesmos falsos mestres que Enoque profetizou, que os apóstolos, que Jesus, que Judas está falando aqui, existem ainda hoje. Então a Bíblia, ela é imutável, ela é também atual, ela não está desatualizada. Então, assim, quando uma pessoa vem e distorce a Bíblia, a gente não encontra o caminho da salvação, né? Porque pra gente crer em Jesus, a gente precisa conhecer, entender toda a história da salvação, conhecer todas essas doutrinas. E se eu desacredito dessa doutrina, como que eu vou acreditar no Evangelho? Como que eu vou chegar no Evangelho verdadeiro? Né? Então, por isso que não podemos negligenciar, precisamos zelar, conhecer e aprender essas doutrinas para que possamos batalhar e agonizar pela fé, certo? Então, gente, é isso que eu tinha para falar dessa pequena carta, mas grande em conteúdo. Se vocês tiverem dúvidas a respeito da carta, me manda aqui nos comentários que eu posso, se eu não respondi aqui, eu posso pesquisar para vocês. E eu espero que vocês, a partir de hoje, busquem conhecer cada vez melhor as doutrinas as doutrinas bíblicas, para que possamos juntos proclamar a salvação. Então, a paz do Senhor para vocês e até os próximos vídeos.